O que você sente neste exato momento não é felicidade, não é tristeza também. É algo muito pior, é o vazio, um vazio disfarçado de satisfação momentânea. Uma gaiola de ouro que você entrou sem perceber e agora não sabe como sair. Porque tudo o que você tem, tudo o que você compra, tudo o que você deseja não realmente pertence a você. Eles não são suas decisões. São desejos impostos, anseios criados em escritórios de marketing projetados para fazer você se sentir inadequado e oferecer uma solução falsa para um problema que não existia até que alguém decidisse criá-lo. Pasolini viu isso antes de qualquer outra pessoa. Ele entendeu que o mundo não estava indo para a liberdade, mas para uma nova forma de escravidão. Não a imposta pelo poder autoritário, mas um muito mais sutil, mais eficaz, mais viciante a escravidão de consumo. Eles venderam a ideia de que o progresso o libertou, que o acesso ilimitado a mercadorias e entretenimento é sinônimo de bem-estar. Você pode ir um único dia sem olhar para uma tela, sem comprar algo desnecessário, sem sentir que você precisa de mais. Quem decide o que você deseja? Todo objeto que você adquire, todas as tendências que você segue, tudo o que você acha que precisa de nada mais é do que um novo link na cadeia que o mantém preso. E a pior parte é que você não percebe. O sistema foi projetado para que você não perceba. Eles fizeram você acreditar que escolher entre 100 modelos de tênis é liberdade, quando na verdade é uma distração. A verdadeira liberdade não está em consumo, mas na capacidade de ficar sem. Mas ninguém diz isso, porque um ser humano que não precisa é de um ser humano que não consome. E um ser humano que não consome é uma ameaça. Olha ao seu redor, tudo é um espetáculo. Todas as notícias, todas as imagens, todo produto é projetado para capturar sua atenção e esvaziá-lo por dentro. Pasolini entendeu que televisão, mídia e publicidade não eram simplesmente ferramentas de comunicação, mas também controlam armas. Eles não o informam, eles não o educam, eles não atentam você, eles programam você. Eles ensinaram você a medir seu valor pelo que você possui, pelo que você mostra, pelo que os outros validam. A autenticidade foi substituída por imagem, significado por aparência, profundidade por imediatismo. Você não é um ser humano, você é um consumidor. Você é um espectador de sua própria vida, mas há algo que você pode fazer, algo que poucos estão dispostos a tentar, porque o preço é alto e o caminho está sozinho. Pare de jogar o jogo, saia do sistema, quebrar a ilusão. Você não precisa do que eles lhe disseram que você precisa. Você não precisa da validação de estranhos nas mídias sociais. Você não precisa do modelo de telefone mais recente. Você não precisa da aprovação das massas. Você precisa recuperar o que perdeu seu tempo, sua mente, sua essência. Pasolini previu um mundo onde o prazer substituiria o significado, onde o conforto anestesiaria o pensamento, onde a cultura se tornaria apenas mais um produto embalado e vendido ao maior lance. Isso soa familiar, porque é exatamente o mundo em que vivemos hoje. Mas há uma saída. Não é em rejeitar tudo apenas por causa disso, nem em fugir para uma caverna. Está na revolução interna, questionando tudo, para parar para obedecer sem pensar, em recuperar a capacidade de sentir sem filtros, sem intermediários, sem telas intermediárias. A maioria nunca vai tentar. Eles continuarão perseguindo sombras, tentando preencher seu vazio com mais vazio. Mas alguns vão entender, alguns vão. É uma revolução interna em questionar tudo, para parar para obedecer sem pensar, em recuperar a capacidade de se sentir sem filtros, sem intermediários, sem telas intermediárias. A maioria nunca vai tentar. Eles continuarão perseguindo sombras, tentando preencher seu vazio com mais vazio. Mas alguns vão entender, alguns acordarão, e para eles, a história será diferente. A questão é: você será um deles? Mas aqui está a maior armadilha, mesmo se você a entender. Mesmo que você esteja ciente disso, você ainda está preso porque o sistema não apenas manipulou o que deseja, mas também o que teme. Ele o programou para que qualquer tentativa de escapar desse ciclo de consumo pareça uma ameaça, como um salto no vazio. Medo de não se encaixar, medo de ser irrelevante, medo de que, se você parar de jogar o jogo, você desaparecerá do mapa. E aqui está o ponto principal: o sistema não precisa forçá-lo. Não precisa de cadeias físicas ou leis opressivas. Isso mantém você preso pelo medo.
E o que é medo? A forma mais eficaz de controle. Porque no fundo, você sabe disso. Você sabe que se você parar de comprar a coisa mais recente, se você parar de consumir o que todo mundo consome, se você parar de participar da conversa superficial do momento, você se tornará um fantasma. Ninguém vai te ver, ninguém vai ouvir você. E a pergunta que mais o aterroriza é se ninguém o vê, se ninguém o valida, você ainda existe? O sistema o tornou dependente de uma identidade externa. Eles lhe ensinaram que quem você é depende do que você mostra, do que você possui, do que os outros percebem de você. E é assim que o consumo se tornou mais do que apenas uma transação. É a sua maneira de provar que você está vivo. Mas aqui está a verdade mais desconfortável: se sua identidade depende de algo externo, você nunca teve uma identidade em primeiro lugar, ponto. Você foi uma reflexão, um eco do que o sistema precisa que você seja. E a pior parte, você aceitou. Você construiu sua vida em torno de uma narrativa que nunca foi sua. Mas o problema não é apenas individual. Este não é apenas o seu conflito pessoal. Sua luta contra o vazio é algo muito maior, muito mais profundo. O mundo inteiro se tornou um teatro em que todos desempenham um papel que não escolheram, onde todos os gestos, todas as decisões, todo desejo foram escritas por outra pessoa. E nesse teatro, há um script mestre que ninguém ousa questionar. Porque não se trata apenas de produtos, objetos, coisas. É sobre como o sistema sequestrou a própria ideia do que significa ser humano. Eles fizeram você acreditar que a evolução é sinônimo de progresso tecnológico, que o acesso ilimitado à informação significa conhecimento, que mais opções significam mais liberdade. Mas tudo isso é uma ilusão. A tecnologia não nos tornou mais sábios, isso só nos tornou mais dependentes. O acesso a informações infinitas não nos tornou mais críticos, apenas nos anestesia com ruído. E a chamada liberdade de escolher entre milhões de opções nada mais é do que uma gaiola de ouro, porque todas essas opções foram cuidadosamente projetadas para levá-lo exatamente ao mesmo lugar. Você sabe qual é a ironia de tudo isso? O verdadeiro progresso, aquele que pode libertá-lo, é o que mais assusta: desistir de tudo isso, deixando ir, desaprendendo, questionando o próprio fundamento da realidade que você viveu em toda a sua vida. Porque a única saída de uma gaiola invisível é perceber que existe um que pode libertar-lo. É o que mais assusta: desistir de tudo isso, deixando ir, desaprendendo, questionando a própria base da realidade que você viveu em toda a sua vida. Porque a única saída de uma gaiola invisível é perceber que existe. E uma vez que você o vê, depois de entender como foi construído ao seu redor, você tem duas opções: finja ser cego e permanecer dentro, ou ousar sair. Mas sair tem um preço. E aqui é onde a maioria falha, porque sair significa desistir do prazer imediato, o conforto da distração, a segurança do rebanho. Significa estar sozinha, significa duvidar de tudo, significa perder o conforto de uma vida programada. E isso é assustador. O sistema conta com isso. Conta o medo fazendo você recuar, em você preferir uma escravidão confortável a uma liberdade aterrorizante. Porque a verdadeira liberdade não parece que você imagina. Não é paz, não é euforia, é vertigem. Está confrontando o mundo sem um roteiro, sem instruções, sem a certeza de que você está fazendo a coisa certa. E aqui está a pergunta final, a única que você pode responder: você está disposto a pagar esse preço? Ou continuará sendo apenas mais um espectador aplaudindo do seu assento, enquanto o espetáculo de sua própria vida continua sem que você faça parte dele? Mas aqui está o ponto mais perverso de todos: o sistema não apenas o tornou dependente do consumo, também o convenceu de que a fuga é impossível, que qualquer tentativa de se libertar é inútil, que essa é a única realidade possível. E a pior parte, você acreditou nisso. Olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece quem realmente questiona o mundo em que vivem? Não estou falando de reclamar da política, criticar as mídias sociais ou fazer discursos sobre a superficialidade do mundo moderno. Estou falando de questionamentos reais, uma profunda dúvida sobre o que tomamos como garantido. Porque o verdadeiro poder do sistema não está no que ele oferece, mas no que faz você acreditar não existe. E aqui está a chave: você já se perguntou o que teria acontecido se tivesse nascido em outra época, em outro contexto?
em uma mentalidade completamente diferente? Você ainda desejaria as mesmas coisas? Você ainda aspiraria às mesmas coisas? Provavelmente não, porque o que você acha que sua identidade nada mais é do que um reflexo do tempo em que você nasceu. Ponto. Sua personalidade, seus desejos e até seus medos foram moldados por forças que você nem consegue ver. E isso levanta a questão mais aterrorizante de todas. Existe algo dentro de você que realmente pertence a você? Aqui está outro ponto que Pellini entendeu. Antes de mais ninguém, a cultura não é apenas entretenimento, não é apenas arte, não é apenas informações. A cultura é o molde em que a mente de uma sociedade é forjada. E se você controla a cultura, controla as pessoas sem que elas percebam. É por isso que o mundo moderno transformou a cultura em apenas mais um produto, algo que é vendido, embalado, consumido rapidamente e esquecido ainda mais rápido. A cultura não é mais uma ferramenta para o pensamento. É um mecanismo de distração. A cultura deveria abalá-lo, fazer você questionar, desconfortá-lo, confrontá-lo com realidades que você prefere ignorar. Mas o que temos hoje? Espetáculo, superficialidade, entretenimento vazio disfarçado de conteúdo. Histórias projetadas para que você não pense muito, para não se sentir muito, para não questionar muito. Enquanto isso, a cultura real, a que perturba, a que acorda a consciência daquele que convida o pensamento, que está sendo enterrado, não porque há uma conspiração oculta tentando destruir lá, mas porque as pessoas não o procuram mais. Porque consumir é mais fácil do que questionar. Porque se divertir é mais confortável do que refletir. A arte tornou-se marketing, literatura uma mercadoria, cinema uma máquina para repetir intermináveis histórias recicladas. E a música? Bem, a música é o exemplo perfeito. Não é mais expressão, não é mais emoção. É um algoritmo, um cálculo perfeito para gerar dopamina rápida, dependência imediata e consumo sem fim. Pasolini previu: o problema não é apenas que o consumo esvaziou as pessoas, mas também esvaziou a cultura. E sem cultura, sem uma verdadeira referência para o pensamento crítico, o que resta? Ficamos com distração, ficamos com ruído, ficamos com um oceano de conteúdo projetado para não expandir a mente, mas para mantê-lo ocupado. Porque esse é o grande truque. Eles não precisam censurá-lo, eles não precisam proibi-lo de nada. Eles só precisam lhe dar tanto entretenimento barato que você nunca tem tempo para pensar no que realmente importa. Enquanto isso, a vida continua sem você, porque cada minuto gasta consumindo o que os outros projetaram para você é um minuto em que você não gasta construindo algo próprio. Ponto. E isso nos leva a outro ponto essencial: a criatividade. Eles nos fizeram acreditar que a criatividade é um presente que apenas alguns podem ser criadores, e o resto está condenado a ser meros consumidores. Mas isso é uma mentira. A criatividade não é um talento exclusivo, é uma necessidade humana. É o antídoto para o vazio, é a única maneira real para sair deste sistema. Porque quando você cria algo, quando você gera, em vez de apenas consumir, você se retira da roda de consumo passivo. Você quebra o ciclo, você recupera o controle. Mas o sistema fez tudo o que pode para que você não acredite na sua capacidade de criar. Ponto. Eles o convenceram de que você precisa de permissão, de que você precisa de validação, de que você precisa ser bom antes mesmo de tentar. Ponto. E é assim que nos tornamos escravos do consumo, porque paramos de acreditar que temos algo para oferecer. Pense nisso: quando foi a última vez que você criou algo sem a intenção de ser aprovado, sem a necessidade de outra pessoa validar? Quando foi a última vez que você fez algo apenas para o prazer de fazê-lo? Sem pensar se foi bom o suficiente, bem sucedido o suficiente, viral o suficiente. Exatamente. O sistema não quer criadores, quer consumidores. E se eles conseguirem convencer-lo de que você não tem nada a oferecer, essa criatividade não é para você, eles terão vencido. Mas aqui está a chave: no momento em que você decide criar, no momento em que decide se expressar sem medo, sem filtros, sem expectativas de aprovação, o sistema perde o poder sobre você. Porque um criador é, por definição, um ser livre. E essa liberdade é a única coisa que o sistema não pode vender para você. Eles não podem empacotá-lo, não podem comercializá-lo, não podem transformá-lo em um produto. Ponto. É por isso que é tão perigoso.
Porque a liberdade real não é encontrada em ter mais opções de consumo, mas em recuperar o controle sobre sua própria mente. A questão é: você é ousado o suficiente para fazer isso? Não posso empacotá-lo. Eles não podem comercializá-lo. Eles não podem transformá-lo em um produto. É por isso que é tão perigoso, porque a liberdade real não é encontrada em ter mais opções de consumo, mas em recuperar o controle sobre sua própria mente. A questão é: você é ousado o suficiente para fazer isso? E é aqui que tudo fica realmente interessante, porque se você chegou até aqui, significa algo dentro de você acordou. Algo que estava dormindo, anestesiado por anos de distração, por um sistema que fez tudo o que pode para fazer você nunca questionar o essencial. E agora vem a parte mais difícil, porque entender que não é suficiente. Estar ciente da armadilha não o tira disso. Saber que o consumo é uma ilusão não o impede de cair nele, porque o sistema não entra em colapso com pensamentos simples. Ele entra em colapso com a ação. Mas aqui está o problema: agir é difícil, muito mais difícil do que parece, porque atuar significa mudar. Significa quebrar hábitos que você cultiva a vida toda. Significa desistir do conforto da distração. Significa enfrentar a pergunta de que o sistema fez tudo o que pode para garantir que você nunca se pergunte: se eles tiram tudo isso de mim? Se eles tiram o barulho, o consumo, a validação externa, as distrações, o que me restava? Porque aqui está a verdade mais desconfortável de todos. Muitos temem o vazio mais do que temem a escravidão. Muitos preferem continuar consumindo, continuando a se distrair, mantendo-se ocupados com trivialidades, porque o silêncio os aterroriza. Mas o silêncio é o primeiro passo. O silêncio é onde a transformação acontece. É onde você começa a construir sua própria identidade, que não depende do que você compra, do que mostra ou do que os outros pensam de você. Mas poucos chegam tão longe. Poucos têm a coragem de desconectar o barulho e enfrentar a si mesmos, porque quando você o faz, quando você enfrenta o que realmente é, sem máscaras, sem distrações, sem scripts impostos, é quando você encontra a resposta. Não no que você consome, não no que você possui, não no que os outros esperam de você. A resposta está no que você cria, no que você constrói, no que você decide fazer com a única coisa que realmente pertence a você: seu tempo. Porque o tempo é a única coisa que você nunca pode voltar. Tudo mais, dinheiro, objetos, fama, reconhecimento, tudo isso é substituível. Mas a cada minuto que você dá ao sistema, a cada hora que você passa na roda de distração, todos os dias que você vive sem questionar, é um dia que nunca mais retornará. Então, aqui está a escolha: você pode continuar como antes. Você pode fechar este vídeo e retornar à mesma rotina, consumindo o que o sistema preparou para você, distraindo-se com o que eles decidiram que deveria ser importante para você. Ou você pode fazer algo diferente. Você pode começar a cortar os tópicos invisíveis que amarraram você a vida toda. Você pode começar a decidir por si mesmo. Você pode começar a criar em vez de apenas consumir. Não vou te dizer que é fácil, não é. Mas vou lhe dizer isso: a única maneira de vencer este jogo é parar de jogá-lo. E é aqui que esse vídeo termina, mas não onde essa ideia termina, porque agora é a sua vez. Se você chegou até aqui, quero que você deixe um comentário com a frase: eu vejo a gaiola. Eu quero saber quantos entenderam a mensagem. E se você quiser continuar explorando essas ideias, assine, não porque é apenas um convite mecânico, mas porque se você está aqui, é porque algo dentro de você acordou. Quero que você deixe um comentário com a frase: eu vejo a gaiola. Eu quero saber quantos entenderam a mensagem. E se você deseja continuar explorando essas ideias, assine, não porque é apenas um convite mecânico, mas porque se você está aqui, é porque algo dentro de você sabe que esse caminho faz sentido. Ponto. Vejo você no próximo vídeo, ou talvez na realidade.